Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã de terça-feira, pela misericórdia de Deus, reflexão número 247, quase chegando a 300 reflexões, crendo que Deus vai me dar muito mais. Eu estou nesse propósito de abençoar muitos nesse canal. Você que já é inscrito, compartilhe com outras pessoas, né, essa obra missionária Construindo Shalom, aqui sendo a pessoa do pastor Edson, né, fundador desta obra, uma obra que o seu objetivo é a pregação do Evangelho, né, preparação de obreiros para o campo missionário, pregação da palavra de Deus, ministrações reais e absolutas da palavra do Senhor Jesus. Então, o meu objetivo é isso, o meu foco é nessa visão missionária. Para quem não me conhece, nasci dentro da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, onde passei praticamente aí meus 10 anos na Madureira. Aprendi muita coisa na Madureira, mas Deus tinha um propósito maior para me fazer fora da Assembleia de Deus Madureira. Estou aqui como fundador desta obra missionária Construindo Shalom. E nesta manhã quero trazer essa reflexão, quase chegando às 300, reflexão número 247. E quem me segue, né, nessa questão desse canal aqui, e observa essas reflexões, são reflexões, não é pregação, não é um sermão, são reflexões. Quando você me vê no púlpito pregando, você vê que vou mudar alguma coisa. Nos meus sermões muda alguma coisa, nas reflexões muda alguma coisa, mas o raciocínio no sentido da mensagem ela é única, é uma só. É Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. É a pregação da palavra absoluta e total que é as Escrituras Sagradas. E levar o homem ao caminho correto, que é o caminho da salvação. Então nessa manhã eu vou trabalhar lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Eu estou trabalhando nesse capítulo 3 de Gênesis. É só você pegar a Bíblia lá e depois você meditar no capítulo 3 de Gênesis. Se você quiser começar pelo capítulo 2 também, você vai entender o assunto que eu quero trazer para você. Porque eu estou batendo em cima dessa tecla relacionada às pessoas que saem da igreja, que abandona o seu lar, abandona o seu templo, o lugar onde você busca a Deus. Sabemos que os verdadeiros adoradores, ele busca a Deus em qualquer lugar, né? Não é o espaço físico que vai determinar a tua salvação, mas ali é onde você vai estar comungando a sua fé, junto com os irmãos, né? Para que a sua fé aumente e você tenha uma comunhão com outro ser igual a você, para que você não fique desassociado às questões espirituais. Então, nessa manhã, eu quero falar sobre a questão de Adão e Eva no Jardim do Éden. Fazer um paralelo, fazer uma ilustração, fazer um exemplo para que você possa entender. Por que Adão e Eva saiu da igreja? Ah, pastor, que pergunta é essa? No tempo de Adão e Eva não existia igreja. Claro que não existia igreja igual hoje nós temos. Jesus Cristo ainda não tinha vindo e ter morrido na cruz do Calvário e ter ressuscitado ao terceiro dia. Não, mas eu estou te falando dentro de uma simbologia, dentro de uma ilustração para você entender. O Jardim do Éden simboliza a igreja hoje. Quando Jesus veio, que foi o segundo Adão, ele restaurou essa igreja, ele restaurou esse jardim. E nós sabemos que existe um jardim celestial, que é a nossa salvação. É dentro desse jardim que nós temos que estar, dentro de um sentido espiritual. Então, o que acontece? Por que Adão e Eva saiu da igreja? Essa é uma pergunta. Por que Adão e Eva saíram do jardim do Éden? Aonde o jardim do Éden tinha do bom e do melhor. Não tinha precisão de Adão e Eva sair de dentro daquele campo da bênção. Não tinha necessidade de sair dentro da igreja.
Então nós vamos observar que Adão e Eva saíram da igreja por um princípio bem básico e simples, porque a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem alguns que querem sacrificar, mas Deus não chamou ninguém ao sacrifício. Deus chamou nós à obediência. Quando você obedece os princípios de Deus, quando você obedece a palavra de Deus, quando você obedece os mandamentos de Deus, claro que você vai ter vitória. Agora, quando você desobedece, o que acontece? Você vai levar chicote, correção. Olha o povo de Israel, onde ia passar 11 dias para entrar na terra prometida e receber a bênção, demoraram 40 anos, circulando no deserto. Então, esses 40 anos, Deus ensinou o povo de Israel relacionado ao que é ter uma comunhão com Ele. E nós vemos a história que só entraram duas famílias, a família de Caleb e a família de Josué. Os outros, diz a Bíblia, que a terra engoliu os murmuradores, os desobedientes. E não entraram na terra prometida. A terra prometida pode também simbolizar a igreja, quando a pessoa aceita Cristo que Deus traz para dentro da igreja. Pode simbolizar também isso, né? E o jardim do Éden também pode simbolizar a igreja, nesse sentido que eu quero trazer para você. Então, por que Adão e Eva saíram da igreja? Primeiro, a desobediência. Desobedeceram os princípios de Deus, desobedeceram aquilo que Deus passaram para ele. E ali nós vemos a história que Deus colocou ali um teste para o homem, para ver se o homem realmente ele estava conectado com ele, e colocou ali duas árvores, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. E nós sabemos a história que aquele jardim ali era um jardim consagrado, aquela igreja era uma igreja consagrada, né? Estava ali separado, não tinha mal algum naquela igreja, não tinha princípio maligno nenhum naquela igreja, de jeito nenhum. Fora existia, mas dentro não. Então nós vemos que Deus, ele é tão bom que ele nos testa, faz ver com que a gente realmente estamos na fé. Ali foi um teste que Deus fez com o homem. Não é porque Deus já sabia que Adão e Eva ia cair, não é isso. Deus não faz isso com a gente, mas é mostrando que Deus, ele é um Deus absoluto e total, soberano sobre as nossas vidas, mas ele dá a oportunidade para o homem saber o que ele quer da vida. E naquela época não existia ainda o bem, não existia ainda essa questão do mal, de jeito nenhum. Então Adão e Eva vivia dentro de um campo da inocência. Então nós vemos aqui que alguns saem da igreja culpando: eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja por causa do irmão, eu saí da igreja porque não gosto daquele irmão, eu saí da igreja porque fui decepcionado por A e B. Não. Você saiu da igreja é porque, em primeiro ponto, você está debaixo de desobediência. Nenhuma pessoa sai da igreja dentro de um princípio correto. Sai, de jeito nenhum. Então você sai da igreja nesse sentido é desobediência. Alguns saem da igreja, não sair, mas no sentido assim: eu preciso sair dessa denominação porque Deus está me levando a outros patamar, abrir um ministério, ir para outro campo, é uma coisa. Agora você sair da igreja e ficar dentro de um termo, dentro do verbo desviado, que eu não gosto de usar esse termo, mas vamos usar esse linguajar popular para que você possa entender. Desviado quer dizer abandonado, quer dizer distante de Deus, é porque você já está debaixo de desobediência. Dentro da igreja você já estava desviado, dentro da igreja você já estava fora da presença de Deus dentro da igreja, Então isso é que é triste. Então Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus dentro da igreja, dentro do jardim, não foi fora, de maneira nenhuma. Então
A primeira coisa que Adão e Eva fez foi desobedecer. A questão da Eva ali foi a desobediência. Agora a pessoa fica pensando assim: por que eu cheguei a esse ponto? Que quando você sai da igreja é culpa sua. E aí a pessoa não fica culpando a Deus. Todos que saem de dentro da igreja, no sentido de desviado, eles saem ressentido de Deus. Porque muitas vezes ele é decepcionado em alguma coisa dentro da igreja e ele quer que Deus apoie aquela decepção dele. Deus quer que ele apoie aquela dor dele. E Deus muitas vezes não apoia, porque muitas vezes a pessoa está errada e Deus não vai apoiar erro. Deus não vai passar a mão na cabeça do seu filho. Ah, meu filhozinho, dengar, não. Deus não denga ninguém. A questão é porque muitos acham que Deus fica dengando a gente. Deus, ele é justo. Ele quer que a gente seja pessoas justas, pessoas honestas, pessoas sinceras. Então, nós não podemos esconder nada de Deus. Nada, absolutamente nada você pode esconder de Deus. Por isso que quando as pessoas saem da igreja, a culpa é deles. A culpa não é de ninguém, absolutamente de ninguém, senão da própria pessoa. Nesse sentido. No sentido de Adão. Adão saiu da igreja, foi o próprio Deus que tirou Adão e Eva de dentro daquela igreja, de dentro daquele jardim. Então, pode acontecer também que Deus tira determinadas pessoas de dentro da igreja, porque não vai contaminar o resto. Tira. Porque sabe que vai dar muito problema. E a Bíblia fala que Deus não deixa se escarnecer. Não deixa se escarnecer. Então a pessoa fica ali zombando, muitas vezes, ali fica dando trabalho na igreja, fica ali trazendo coisas ruins que venham a contaminar o corpo de Cristo. Aí Deus tira, o próprio Deus vai lá e tira de dentro daquele, porque é joio, não é trigo. E é só o próprio Deus que pode tirar o joio. No sentido de Adão, não é que Adão e Eva seria o joio, mas que foi uma desobediência e não poderia ficar mais dentro do jardim do Éden, dentro da igreja, porque existia a árvore da vida. Se eles comessem de novo, voltassem e desobedecessem pela segunda vez, e comessem o fruto da árvore da vida, nós hoje, nós não tínhamos essa oportunidade, por intermédio de Jesus Cristo, estar aqui louvando, pregando a palavra de Deus. Adão e Eva iam pecar eternamente, não existia perdão. Por isso que o zelo de Deus sobre a questão de Adão e Eva foi no sentido, nessa visão, tirou de dentro da igreja, tirou de dentro do jardim. Pode ser também em outra hipótese que Deus possa tirar alguém da igreja, no sentido assim, vamos supor, separar ele para poder trabalhar, mostrar para ele que lá fora o negócio é feio. Não podemos estar dentro da igreja e desobedecer. Estar dentro da igreja e estar comendo dois alimentos. Só existe um alimento que nós devemos se alimentar dentro da igreja, que é a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa quer se alimentar da palavra de Deus e quer se alimentar de outras coisas dentro da própria igreja. E aí Deus não deixa a pessoa dentro da igreja. Deus não deixa a pessoa dentro daquela igreja. Não deixa, por amor aos outros, Deus vai e tira para fora para poder ser tratado. Porque não dá para tratar lá dentro. Ah, pastor, mas a igreja não é lugar de tratar com as pessoas? Mas tem pessoas que não dá mais para se tratar com ele lá dentro da igreja, lá dentro. Deus tira ele para fora, para tratar, para ele ver como é que o mundo funciona. Ele já saiu do mundo, está tirando ele para fora da igreja, para poder tratar. E depois, com um tempo, ele retorna de novo, tudo humilde, tudo arrumado, tudo organizado para poder servir a Deus. No sentido de Adão, diz a história que Adão e Eva voltaram de novo ao paraíso, né? Diz que voltaram para pegar um remédio lá da árvore da vida para se curar, para Adão e Eva se curar. Mas isso é só história, não é, biblicamente falando, não conheço isso. Então, por que Adão e Eva saiu da igreja, saiu do jardim? O próprio Deus tirou por causa da obediência. Por que muitos hoje saem da igreja? Alguns saem, pode ser também por causa da desobediência. Deus vai lá, permite que tira do meio daquele livro, porque os obedientes dá trabalho. Pastor, que visão é essa? Isso não é heresia, não? Não, de jeito nenhum.
Deus, ele zela da sua igreja. A sua igreja, ele pagou um alto preço para a sua igreja. Então, você preste atenção na questão da desobediência. Tem desobediência que Deus vai tirar a pessoa lá dentro, vai arrancar a pessoa lá dentro, porque é uma desobediência terrível que até profana o templo, envergonha os que estão lá dentro, e Deus não permite, Deus tira para fora, não deixa não, de maneira nenhuma. Por exemplo, aonde é que Deus vai permitir que um pastor permaneça em cima de um púlpito pregando a vida inteira em adultério, fornicando, todo errado, errando direto? Deus não permite, Deus tira. Você vê que acontece muito, pastor não está mais naquela igreja pastoreando, saiu, tiraram. Foi o próprio Deus que tirou para poder tratar, pelo menos na salvação daquele indivíduo. Não quer dizer que ele vai perder a salvação, mas Deus tira daquele meio para que ele possa ser tratado. Então, é algo para a gente ficar pensando. Porque Adão e Eva saiu da igreja? O próprio Deus tirou Adão e Eva de dentro da igreja, tirou ele de dentro do jardim do Éden, por causa da desobediência. E ainda eu vou entrar no outro campo, o que Deus trouxe a disciplina sobre Adão, sobre a Eva e sobre a serpente. Porque a desobediência entrou justamente porque a Eva deu ouvido à serpente. A serpente estava fora da igreja, não estava dentro da igreja. Então você vê a diferença. Então muitos acham que estão pecando na questão algo interno na igreja. Não, o diabo está fora e transmite a mensagem para a pessoa que está lá dentro da igreja. Pastor, mas o diabo tem acesso à igreja? Tem acesso à igreja por intermédio da sua própria vontade. Se sua vontade é pecar, lá dentro da igreja você vai pecar. Com a questão da Eva lá, ela poderia pecar lá fora? Poderia, mas não tinha como. A questão, o foco estava lá dentro da igreja. Para nós hoje, o foco do diabo sabe o que está dentro da igreja, que é a palavra de Deus, que é o alimento. Então ele vai fazer de tudo que a pessoa peque lá dentro, não é pecar lá fora, porque lá fora ele já pecou, a pessoa aceitou Jesus, veio para dentro da igreja, acabou. Agora ele vai fazer com que eles escandalizem o indivíduo lá dentro da igreja, lá dentro do jardim. Vai fazer com que ele coma o fruto proibido lá dentro da igreja, porque o escândalo é maior. Se sair lá para fora, a pessoa já foi mudando, não vai fazer muita diferença. Agora, quando é dentro da igreja, aí o negócio é complicado. E é isso que acontece. A maioria da queda dos irmãos é dentro da igreja, porque aí eles se decepcionam, se arrebentam todinho lá dentro, faz a coisa errada todinho lá dentro, e aí quer ficar lá dentro. O diabo transmite a mensagem de fora para dentro, e aí a pessoa aceita, porque a igreja somos nós também, no sentido espiritual, entendeu? Ele transmite de fora para dentro. Você recebe a mensagem do diabo, guarda dentro de você e começa a executar. E aí com o tempo não pode mais ficar dentro da igreja, porque o próprio Deus vai tirar aquela pessoa dentro da igreja. Aí as pessoas assim, fulano desviou. Não, foi o próprio Deus que tirou aquele indivíduo ruim, péssimo, que estava dentro da igreja, porque estava dando trabalho. E aí o pior dessa categoria são aqueles que ficam com aquela forma de bonzinho. Sai da igreja, mas é bonzinho. Sai da igreja, mas sou santo. Sai da igreja, mas sou imaculado ou imaculada. Sai da igreja, mas eu sou o tal ainda. E aí fica com aquele espírito generoso, com aquele espírito de santidade. Ninguém me julga, ninguém pode me julgar, ninguém pode jogar pedra em mim. Aí tem muitos que até criam, né? Aproveita e não quer mais se arrepender, não quer mais retornar à igreja. Deus dá oportunidade, eles não querem. Aí até muitos levanta outros ministérios, né? Dentro da desobediência dele, forma obreiro, forma discipulado e vamos lá. A gente vê muitos exemplos disso aí. Mulher casando com outra mulher, né? Aí forma uma igreja, aí quer receber todos os gêneros, aí você não pode falar, porque se falar tá achando que é discriminação, e não é.
A Bíblia fala que não tem como duas mulheres se casar e ainda constituir uma igreja. Não tem como dois homens se casarem e constituir uma igreja. Não é. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma igreja de duas pastoras junto casadas. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma igreja de dois homens casados. Não é, não existe isso. Então, são coisas que a gente tem que aprender na nossa vida, que não existe. Lá na igreja, que foi a primeira igreja, com o Jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva. Lá não tinha dois Adão, lá não tinha duas Eva morando junto, casadas. Não tinha dois Adão casados, não tinha duas Eva casadas. Era Adão e Eva, homem e mulher, dentro daquela primeira igreja. E olha só, e aquela igreja, no princípio, só tinha um membro, e esse membro era só Adão. Aí veio, Deus colocou o segundo membro, que foi a Eva. Então, tanto Deus coloca as almas dentro da igreja, como também Deus tira, nesse sentido, quando vê que está dando trabalho, que não vai, que pode até ver ou chegar a esse ponto de não ter salvação. Olha, o apóstolo Paulo fez algo semelhante, aonde pegou aquele indivíduo que estava dentro da igreja dando trabalho e entregou nas mãos de Satanás para que seu corpo possa ser castigado, e no princípio das coisas, no final das coisas, pelo menos a alma daquela pessoa vinha a ser salva. Tem uma passagem relacionada a isso. Então, eu não estou aqui pregando heresia, e também não estou trazendo discurso de ódio, não é isso. Eu estou trazendo uma reflexão bíblica para que você possa refletir, usar sua cuca, raciocinar as coisas. Não é bagunçado assim, não. Deus não fez as coisas bagunçadas. Deus fez as coisas tudo organizadas. Quem bagunça as coisas é o próprio homem. É o próprio homem que bagunça as coisas e aí não quer pagar as consequências. Aquilo que você está desorganizando aqui no planeta Terra, Deus deixou tudo organizado, Deus deixou tudo bacana. O homem está fazendo o que manda na terra e achando que não vai ter uma cobrança. Tem, porque não é dono. O dono de tudo é Deus. O dono de todo esse universo é Deus. Então o homem não pode bagunçar a coisa, porque se bagunçar, com certeza Deus vai cobrar dele. E nesta manhã eu estou te apresentando essa reflexão para que você possa pensar e refletir. E aí eu vou dar continuidade na próxima reflexão, número 248. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.